Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Amém? Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Todos acharam? Digam amém. Amém. Isso. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Continuação. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantando Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem pegada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Continua, Pai, abençoando a cada irmão, a cada um dos teus filhos que vieram aqui nesta noite para cultuar ao Senhor. Estamos aqui para prestarmos culto ao Senhor, Pai. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Amados, eu quero fazer um anúncio. Se alguém ver alguém vendendo um teclado por aí, é o da igreja que roubaram aqui, tá? Não, de repente tem alguém vendendo teclado, não é o daqui. Verifique para ver se não é da igreja que roubaram na sexta, sábado de madrugada. 5 horas da manhã alguém entrar no templo é brincadeira, né? Os caras têm que ser muito demoniados. Bom, amados, nós vamos falar nesta noite acerca de muitas coisas. Dentre elas, nós vamos falar de escolhas. Amém? Escolhas. Nós sabemos que Abraão, quando ele saiu da cidade de Ur, cidade idólatra, ele ouviu o chamado do Senhor e ele saiu para atender a voz de Deus. E saiu, amado, eles saíram com os animais, com suas fazendas, com seus servos. Só que quando eles acampam, há uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Queridos, esse negócio de contenda é o que destrói a visão, destrói a espiritualidade, destrói famílias, destrói lares, destrói governos. Enfim, a contenda partiu. Por quê? É o que eu quero lhes dizer esta noite, porque é o tal do sobrinho. Alguém vai falar assim: puxa vida, eu tenho sobrinho, será que o sobrinho é problema? Eu estou falando do lado espiritual, amém, amados? Você sabia que tem muitos na igreja que não são irmãos, por isso que traz problemas, porque são primos. O tal do primo dá problema, porque ele não é convertido. Mas quando você encontra o irmão, você sabe que o irmão, aquele é irmão mesmo. Quem é o primo da igreja? São aqueles que estão em cima do muro. Amados, Abraão, ele teve um problema muito sério com o seu sobrinho.
Você, no decorrer dessa mensagem, eu vou ler alguns textos, você percebe que nessa guerra que houve com os pastores de anos, Abraão, ele chama Ló, e ele fala com Ló: você escolhe, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então ele deixou Ló escolher. Amados, se Ló fosse um homem consciente da autoridade que estava sobre Abraão, se ele fosse uma pessoa realmente quisesse estar na direção de Deus, o que ele ia falar? Ele deveria falar: tio, o Senhor é o chamado por Deus. O Senhor é que vai escolher. O que o Senhor propor, é essa parte que vai ser de Deus. Mas logo ele criou o grande olho. Amados, são escolhas que fazemos erradamente. Ló, a Bíblia diz que Ló olhou para onde? Ele olhou para as campinas banhadas pelo Jordão. E justamente, amados, aqui o texto que nós lemos antes, isso foi antes, era lindo, como o jardim de Deus, como a entrada do Egito, antes de ser destruída Sodoma e Gomorra. Por quê? Quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, ali se tornou horrível. A terra se tornou improdutível. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra choveu enxofre. Até o dia de hoje, eu estava assistindo uma programação, uma história das pessoas que estavam escavando a região que fica na região do Mar Morto. Ali eles acharam pedras de enxofre, um cheiro insuportável. Eles estavam escavando e até o dia de hoje ainda existe o enxofre na região. Vocês entenderam? Digo amém. Então, amados, prestem bem atenção, porque muitas das vezes vai dizer: não, hoje eu pensei que fosse um reteté e que eu ia... Olha, eu quero dizer, através da palavra vem o poder de Deus, sim ou não? Amém. Ela vai entrar no teu coração, na tua alma, e Deus vai te mover nesta noite. Amém, amados? Olha bem, quando houve, logo escolhe. Ele não pergunta para o tio escolhe, porque o Senhor está na direção. Eu creio que Abraão deixou de escolher, porque sabia que ele escolheria errado também. Porque, amados, quando alguém faz algo sem consultar os pais, sem consultar ao seu líder espiritual, ao seu pastor, sempre está dando com a cara na porta fechada. Eu creio que aqui tem muitos homens, aqui tem muitas mulheres que hoje se arrependem por não terem ouvido o conselho de seus pais. Alguém deve ter falado assim: ah, se eu tivesse dado ouvido ao meu pai ou à minha mãe, eu não estaria nesta vida que estou hoje. Amém? Você está salvo, mas não estaria colhendo o que plantou. É verdade ou não? Nós colhemos aquilo que plantamos. Não é verdade? Então, amados, só que nessa trajetória toda, eu quero lhes falar uma coisa. Olha a posição de Ló. Ele foi bem sucedido, ele se tornou um homem rico em Sodoma e Gomorra, sim. Segundo os historiadores, as pessoas ricas, eles ficavam na entrada
da cidade de Sodoma, porque elas negociavam, elas compravam e vendiam, e ele, Ló, era um homem bem sucedido. As suas filhas casaram, e a sua mulher era tipo a mulher de Jó, até rima, Jó e Ló. Você sabe que a mulher de Jó, ela mandou Jó amaldiçoar o Deus dele e morrer. Foi isso ou não foi? Amados, a mulher de Ló, ela não foi diferente. O coração dela estava nas riquezas, o coração dela estava nas grandezas de Sodoma, porque era uma cidade muito rica, mas era promíscua. A promiscuidade, o lesbianismo, o homossexualismo, o homicídio imperava naquela cidade. Então, amados, nós vemos que tudo isso ocorre quando as pessoas colocam o coração nas coisas deste mundo, prioriza as coisas deste mundo. Agora Abraão, amados, sabe o que ele escolheu? Abraão, Deus escolheu para ele. Abraão foi para os montes. Abraão foi para as terras cheias de montanhas, sempre subindo e sempre descendo. Alguém poderia discutir e dizer assim: olha, sobrinho, você não tem o direito de ir para as Campinas, porque a mim me pertence, eu sou o chefe, eu sou o que estou guiando vocês como líder. Não, Abraão falou: então tudo bem. E eles ali apartaram. Mas Abraão estava em terras de montes. Queridos, sabe que é justamente nesses lugares, nos montes, é que nós temos a nossa visão ampliada. É dos lugares altos que nós vemos com maior clareza. Aleluia. Vocês entenderam? De um amém. E Abraão, Deus o levou para ali, porque Deus, Ele honra o homem em qualquer lugar que ele esteja. Ele não precisa estar morando num palácio para ser honrado por Deus. Ele não precisa estar morando numa mansão. É bom morar numa mansão, se você não quiser a tua unidade, para ser honrado por Deus. Ele não precisa abrir uma igreja em Copacabana para Deus honrá-lo. O Senhor honra os teus filhos em qualquer lugar, porque o Senhor é aquele que ordena a bênção. Vocês entenderam de uma amém? Olha, amados, as pessoas que hoje foram honradas pelo Senhor, elas são pessoas que saíram dos lugares mais baixos, pessoas que saíram dos lugares mais horríveis, e elas hoje contam vitória, porque elas foram fiéis, perseveraram e confiaram no seu Deus. Abraão, ele foi honrado, ele foi honradíssimo pelo Senhor. Ele foi tão honrado, sabe por quê? Que ele clama pelo seu sobrinho. Ele vai em encontro das bênçãos para o seu sobrinho, buscando a Deus para o seu sobrinho Ló. Aqueles que estão mesmo em lugares que pensamos ou pensam: fulano está lá de qualquer maneira. Mas um dia aqueles que pensam que estão bem, às vezes vai te buscar, vai te procurar melhor, para te pedir ajuda,
e fala: irmão, eu vi que você está melhor do que eu. Vocês entenderam isso comigo? Olha, muitas pessoas acham que estão tão bem, elas estão tão bem financeiramente, que ela não precisa de ninguém, elas não querem recorrer a ninguém. Tem pessoas que elas são tão egoístas, tão prepotentes, que elas acham que elas não precisam de Deus, que ela mesma se fez, ela mesma apareceu por ela mesma, e que ninguém a criou. Mas, amados, aqueles que reconhecem o senhorio de Deus, a providência de Deus, e que é o Senhor que sustenta tudo e todos, esses são reconhecidos como servo do Todo-Poderoso, ou servos. Porque quando nós reconhecemos, amados, é preciso a cada momento você reconhecer se você é alguma coisa hoje. Se você está sentado nessas cadeiras, se você está com saúde, é porque é um Senhor. Ele se chama Deus, o Criador, Todo-Poderoso. Ele que tem sustentado você.